Bom, pessoal, esse vídeo vai ficar bem diferente do que eu tinha proposto na introdução. Contextualizando, eu gravei aquela introdução no dia em que meu namorado foi viajar e eu absolutamente não gostei daquele vídeo, tanto em aspectos técnicos quanto em relação ao meu estado emocional. Por conta disso, eu acabei regravando e deixando só um trecho do vídeo original ali no final. E esse primeiro episódio que vocês vão ver agora fugiu pra caramba dos planos. Eu já tô há horas editando e eu tô longe de acabar porque são vídeos muito compridos. Ao invés de fazer só um diário compartilhando a minha trajetória, eu acabei desabafando porque eu tava com sentimentos bem esquisitos nesse dia. E eu não gosto de postar essas coisas, mas eu acho que tinham algumas mensagens importantes e também acho relevante mostrar a evolução do meu estado emocional. Como ficou um vídeo muito longo, eu vou fazer uma montagem diferente e intercalar gravações em áudio da edição que eu tô fazendo agora com trechos dos vídeos originais. E também vou dividir esse vídeo em capítulos, então vamos começar. Eu decidi que eu vou fazer esse vídeo falando um pouco sobre borderline. Como vocês já sabem, eu sou uma paciente em remissão. Eu não sou nem paciente, eu não passo mais com psicólogo, com psiquiatra. Eu fiz essa escolha. E às vezes faz com que a minha jornada seja bem solitária, né? Como eu disse pra vocês, agora eu tô namorando, né? Então eu converso com meu namorado sobre isso. Acho que ele é a única pessoa, assim, com o setup ideal pra conversar sobre esse tipo de assunto. Mas eu acho que é interessante conversar com você sobre isso. Porque o que eu vejo aqui no YouTube é muita gente extremamente sintomática falando sobre a doença e isso não ajuda ninguém. E eu não vou entrar em julgamento, mas hoje eu não concordo. Pra quem não sabe, borderline é um problema crônico, né? Ao contrário do que me ensinaram ao longo da minha vida inteira, tu não precisa passar o resto da tua vida tomando remédio e tu não precisa passar o resto da tua vida sendo doida. Tu pode simplesmente manejar esse transtorno e viver muito bem. Que é o que acontece comigo. Então hoje eu vivo muito bem com isso. Só que para te manejar essas questões, tu precisa de uma série de protocolos, tu precisa seguir uma série de coisas na tua vida para que tu não se sinta mal. Eu acho que, em primeiro lugar, o mais importante é reprogramar tua mente. Eu sei que isso é muito místico, mas é verdade. Quando a gente tem certas doenças, e como foi o meu caso, eu cresci com essas doenças, eu cresci na psiquiatria, eu cresci com um monte de médico me falando um monte de coisa, eu cresci com muitas crenças em relação a isso, que eram mentirosas, mas não só isso. Hoje eu percebo que eu fui induzida a pensar de uma determinada maneira. Isto é, quando eu tinha uma sensação ruim, eu era induzida a pensar, estou me sentindo rejeitada. No momento em que eu tiro tudo isso que formava o meu sistema de crenças da minha cabeça, eu começo a ter uma interpretação muito mais profunda sobre as minhas emoções do que qualquer terapeuta podia ter. Por quê? Porque o terapeuta ele não está dentro de ti. O terapeuta ele lê sobre ti e ele te dá significados que ele leu sobre a tua vida. Então, por mais que o terapeuta ele te veja como uma pessoa única, ele te veja com as tuas singularidades, ele vai ser uma pessoa que vai ter te enxergando através de um viés. E isso não é o bastante para que a gente consiga entender a complexidade de um ser humano. A pessoa mais apta para entender o que acontece contigo e com a tua história é tu. Então, apenas um exemplo disso, eu fui induzida por muito tempo a pensar que sentimento de rejeição, que isso, que aquilo, derivava do meu pai. Então, porque o teu pai se separou da tua mãe e aconteceu isso e aquilo, então isso que tu sente é por conta do que ele fez. E quando eu mergulhei no processo de autoconhecimento, eu percebi que muitas vezes os meus sentimentos, a origem deles, não estava exatamente no meu pai, mas muitas vezes estava na minha mãe, na dinâmica familiar que nós tivemos. E isso é um exemplo bobo e é inútil também, porque esse é outro ponto, né? Dependendo da linha de terapia que tu faz, se dá muita atenção pro passado. Isso é inútil. O importante é tu perceber os sintomas que te travam no agora e eliminar eles da tua vida. Às vezes, tu não precisa ficar voltando no passado para fazer isso. E eu não vou mentir, por vezes, voltar no passado pode ser sim curativo. Eu fiz isso muitas vezes através de meditações. Mas nem sempre vai ser eficaz. Então, esses são alguns pontos, tá? Mas agora eu quero falar, como eu disse, esses vídeos eles têm como intenção ser um diário. Então, eu quero falar um pouco
sobre o que tá rolando na minha vida. Bom, eu falei no vídeo de introdução dessa série que recentemente eu mudei de apartamento. E eu morei um tempinho aqui sozinha, algumas semaninhas, antes de o meu namorado se mudar pra morar comigo. Quando eu vim pra cá, eu tinha expectativa de tunar ainda mais a minha rotina. Isso é, tinham hábitos que eles já estavam muito bem estruturados na minha vida. Como é um ambiente novo, eu posso fazer com que minha cabeça entenda que neste ambiente novo as coisas serão diferentes. Era uma casa nova, eu queria ancorar coisas novas, eu queria ancorar energias novas. Nesse ponto do vídeo, eu basicamente falo sobre as minhas expectativas quando eu me mudei e sobre o período em que eu estive aqui sozinha. Eu tinha expectativa de criar novos hábitos, mas não rolou. Então, basicamente, só segui fazendo o que eu já fazia na minha casa, com algumas pequenas adaptações. Umas semanas depois de me mudar, meu namorado veio morar comigo e isso sim teve um impacto bem grande, como eu comentei no vídeo de introdução. Eu vou falar qual que é a importância dessa rotina. Ela inclui tudo que eu quero fazer na minha vida, a evolução espiritual que eu quero ter, a evolução intelectual que eu quero ter, a organização da casa, exercícios físicos, alimentação. Se eu deixo assim, no vamos ver, eu como muito pouco. Essa rotina, ela inclui tudo que eu preciso para ser uma pessoa saudável, né? A importância dela é a minha saúde mental. Ururu, para de coisar tênis. Pode dar uma chinelada, Bi. Os nossos objetivos estavam muito alinhados. Porém, quando ele chega aqui, o trabalho começa a exigir muito mais dele e as nossas rotinas se tornam incompatíveis. Aqui eu compartilho basicamente alguns pontos de adaptação entre a minha rotina e do meu namorado, mas agora eu não vejo muita necessidade em falar isso. Talvez eu estivesse querendo me justificar demais e eu não curto muito isso, então eu vou só pular. A gente passava 3 horas na academia. Então, de novo, isso atrasava o trabalho dele, né? E fazia com que eu não pudesse ir de manhã cedo, como eu estava acostumada. E por que eu comecei esse vídeo falando sobre borderline? E eu gosto muito de entender que as nossas emoções são hormônios. E aqui eu vou entrar em alguns aspectos diferentes. Então, a primeira camada seria uma camada que todo mundo passa, que é o ciclo menstrual. Que não é só enquanto tu tá menstruando, é o mês inteiro. Então a gente tem ali um ciclo hormonal que faz com que as nossas emoções oscilem. Não só na TPM, não só no período menstrual, mas antes, no período fértil, enfim. Tudo isso, a gente está sob efeito de hormônios. Esse é o ponto em que eu começo a considerar o vídeo interessante e relevante, mas ao invés de pegar a parte em que eu descrevo isso, eu vou narrar. Quando meu namorado chegou aqui, eu tava naquele período folicular, que é o período pós-menstrual. Nessa época eu ainda mantinha meu diário no Notion e eu tava me esforçando bastante para adaptar a minha rotina às novas condições. A minha mente estava tipo, bora lá, podemos organizar isso aí para ter mais tempo, essa rotina continua perfeita para as novas condições, é tudo uma questão de organização. E se a gente quiser, a gente consegue fazer tudo que a gente quer, né? E foi até engraçado essa fase coincidir com o momento em que meu namorado chegou, porque uma das coisas que ele falava é que eu queria ser produtivo o tempo todo, quando na verdade organização para mim tem muito a ver com uma frase sobre minimalismo que diz que minimalismo não é eliminar o que se ama, mas eliminar aquilo que te distrai daquilo que tu ama. Eu sou uma pessoa muito focada, então ao invés de dispersar minha atenção entre trabalho e distrativo, tipo rede social, eu prefiro focar 100% enquanto eu tô trabalhando, para depois fazer alguma coisa que eu goste bem mais do que ficar nas redes sociais, né? É lógico que quando a gente dispersa a atenção, o slot de tempo para realizar uma atividade aumenta e, por consequência, gera uma sensação de falta de tempo. E eu lembro que a gente teve essa conversa onde eu comentei que dentre as coisas que eu mais detesto é essa sensação de falta de tempo, de incapacidade, tipo, não consigo fazer isso, ou não dá pra ser assim o tempo todo. Ou o que eu acho pior de tudo, que é tu passar a semana esperando pelo fim de semana. Eu gosto de curtir todas as tarefas que eu executo. Eu sinto que não curtir o processo torna a vida uma merda, porque se tu não gosta do que tu faz de segunda a sexta, por exemplo, bate aquele vazio da porra que parece que tu só vive nos finais de semana, sabe? E aí a vida se torna uma coisa muito dolorosa. Eu sei que nem todo mundo trabalha com o que gosta, mas tudo nessa vida é feito de lado luz e lado sombra. Então eu, por exemplo, odiava tarefas domésticas, mas eu aprendi a apreciar pequenas coisas enquanto eu executava essa função, e isso tomou uma proporção tão grande que hoje eu adoro limpar a casa.
Então aqui eu não falo sobre trabalhar com o que se ama, mas pegar o teu trabalho e focar nas coisas positivas sobre ele, independentemente de quais sejam. Tipo, vamos supor que o cara é lixeiro. Ele pode ficar pensando que emprego é uma merda, que ele fica lá no fedor, que é fisicamente exaustivo. Mas ele também pode tacar o foda-se pra tudo isso e começar a se divertir, tipo, de ficar correndo pra lá e pra cá, e pulando em caminhão, e arremessando lixo. Eu pego esse exemplo porque é mais fácil de perceber como a gente pode ativar a criança interior, né? Eu lembro que uma vez na creche a gente tinha que fazer um brinquedo de sucata da profissão que a gente queria ter. E um colega meu fez um aspirador de pó, porque ele queria ser faxineiro. E isso do lixeiro, eu lembro de ver criança brincando de ser lixeiro. E eu trago isso da infância porque quando ativa essa criança interior, a mesma atividade que te sugava pode começar a te energizar. Então eu sei que não é tão simples assim. E eu vou concordar com qualquer justificativa que se dê de que o emprego é ruim, porque sempre vai ter um lado ruim. E não muda o meu ponto de que algum lado bom existe. E se tu escolhe não olhar pra ele, tu automaticamente escolhe não fazer, não viver a tua vida do melhor jeito que ela pode ser vivida. Inclusive, esses vídeos que eu tô fazendo pra vocês são exatamente sobre isso. São vídeos em que eu tô tentando ajustar a minha perspectiva sobre situações que não são as minhas favoritas de se viver, e eu falo que é tentando porque é um desafio pra todos nós sempre. Para alguns é mais fácil e para outros é mais difícil, e é incrível como isso não tem relação com fatos. Tem gente que consegue ser muito mais feliz em situações muito mais desafiadoras do que pessoas que estão em situações de conforto. Então, hoje, por exemplo, eu detesto ir no centro, detesto pegar ônibus, mas houve um período em que eu amava fazer isso, e meu período de maior depressão, coincidentemente, aconteceu quando eu tava morando num puta condomínio em Alphaville. Tem gente com rios de dinheiro que tá com depressão, tá se matando, e tem gente com uma vida simples que é extremamente feliz. Então, enfim, acabei dispersando, mas o ponto é que nesse período folicular, a gente pode sentir que pode tudo, que consegue tudo. A gente tem uma perspectiva de desafio, de se deparar com um obstáculo e querer dar um jeito nele. A gente se sente mais produtiva, tem vontade de recomeçar as coisas, a gente tem bastante energia, né? E era essa ideia que eu queria passar, pontuando alguns tópicos sobre a minha rotina e sobre a minha vida afetiva. E agora, para concluir essa questão do período menstrual. Nessa fase folicular, eu organizei tudo que eu precisava para recomeçar. E quando eu cheguei ali no período ovulatório, né, no período fértil, eu tava a milhão. Eu tava tipo, nossa, agora eu vou recomeçar, vou fazer um desafio de 100 dias, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Só que a gente tem esse pico de energia e depois a coisa começa a baixar de novo. E aí nisso aconteceu várias vezes do meu namorado me encontrar do nada chorando. E eu até brincava que eu só tava recuperando as energias. Mas o que acontecia é que eu tava tentando equilibrar a sensação de, meu Deus, eu não tô dando conta, e meu Deus, eu não quero ser chata, eu não quero que pareça que eu espero algo dele, tipo, que eu espero demais dele. E pra mim, existe um certo desespero em não conseguir seguir essa rotina que equilibra os 3 pontos do triângulo, né? Porque isso sempre precede as minhas recaídas. Então, por exemplo, de um lado da equação que resulta em uma boa saúde mental, a gente tem um sono de qualidade. Se eu começo a focar, tipo, pra trabalhar pra caramba, assim, ser super produtiva, eu fico feliz executando aquela atividade e muitas vezes eu acabo desregulando o sono porque eu fico muito empolgada e muito focada. E por mais que eu esteja fazendo uma coisa que eu goste, que eu me sinta bem, depois eu fico, tipo, pra lá de Bagdá. O sono, ele é muito importante para manter essa regulação dos hormônios, essas questões de neurotransmissores, neuroreceptores e tal. Eu falo sobre a importância do sono no vídeo sobre como dormir bem. E aí, se tu pega um cérebro que já é mais sensível, e se tu muda esse fator que é tão importante desse lado da equação, provavelmente do outro lado vai dar cagada. E aí, o que começou a acontecer é que eu comecei a sentir um medo por antecipação do resultado que ainda nem tinha chegado. Depois desse momento que eu considerei que foi minha cura, entre aspas, né, eu passei a ter um medo muito grande de voltar a ficar doente. E assim, gente, TPM não é tudo igual e a gente não precisa ter sintomas de TPM. Inclusive, quando eu tô assim com os fatores em equilíbrio e tal, geralmente eu nem percebo a minha TPM. Quando eu tô na casa dos meus pais, que já desregula tudo isso um pouquinho mais, aí eu começo a ficar mais sensível emocionalmente, eu começo a ter aquela coisa característica da TPM. Mas, como eu já estava um tempo vivendo bem, eu tinha até esquecido de perceber essas características do período lúteo.
essa sensibilidade emocional, essa coisa de dar uma choradinha pra reenergizar. E um pouco antes de menstruar, eu fumei um baseadinho e aí simplesmente desprendeu a mente do corpo aqui, né, tipo das emoções. Aí eu só observei eu mesma e fiquei tipo, é só TPM, tá ligado? Eu já não tava naquele desespero, que parece um desespero da persona, entre aspas. Talvez ego coubesse melhor aqui. E aí eu pensei, deixa fluir, sabe? Não num sentido de desleixar, mas de equilibrar mesmo. Geralmente é meio chapada a minha voz de ordem, então eu fico chapada e eu começo a pensar nos pontos que eu preciso equilibrar da minha vida. Mas naquele momento que eu tava, tipo, meio obsessiva, assim, de botar a rotina nesse momento da minha vida, foi uma voz de, tipo, pega leve, tá ligado? Não conseguiu passar o aspirador, só passa uma vassoura, ou então, tipo, tá tudo bem se dormir mais tarde, só que aí dorme até mais tarde pra dormir mais, né? Eu andava dormindo muito pouco. E essa voz, que geralmente me manda ordenar, tava dizendo, não, ó, pega leve. Faz o básico, faz o que precisa ser feito e tá tudo certo. Mas, com o decorrer do tempo, eu acabei caindo pro outro lado da polaridade, que foi ficar desleixada mesmo. Não cuidei bem do sono, não cuidei de aspectos básicos e acabei desequilibrando aquela equação que resulta na saúde mental. E agora eu vou falar sobre esses outros aspectos. Outra camada seria essa camada dos transtornos. Então, a gente tem um sono adequado, a gente está fazendo exercícios físicos, a gente faz todas essas coisas, a gente consegue manter um bom nível de regulação desses hormônios, neurotransmissores. E aqui, nesse caso específico, a gente entra com uma terceira camada, que são os hormônios do relacionamento em si. Bom, pessoal, aqui eu acho que é válido e útil esclarecer a forma que eu enxergo os transtornos. Acho que eu mencionei anteriormente, mas eu não gosto de ficar falando de doença, pensando em doença, eu não gosto dessa ideia de doença. E a perspectiva que eu tenho hoje é que existem características. Então, por exemplo, tu vai ter um ser humano que é mais introvertido e tu vai ter um ser humano que é mais extrovertido. Tu vai ter um ser humano que é mais racional e um ser humano que é mais emocional. Isso são características. E eu gosto de pensar que todos nós oscilamos dentro dessas características. Então, por exemplo, a gente tem um eixo de introversão e extroversão e todos nós oscilamos dentro desse eixo. Vai ter períodos da vida em que ficamos mais introvertidos, vai ter períodos da vida em que ficamos mais extrovertidos. Temos as nossas fases mais emocionais e mais racionais. Também vamos ter sempre as nossas preferências. Só que eu gosto de pensar que quando essas características elas chegam em extremos, elas se tornam disfuncionais. E quando essas características se tornam disfuncionais, a gente pode chamar de doença. E apesar de ser conveniente nesse vídeo falar sobre um diagnóstico, eu não gosto de dizer eu sou borderline. Eu acho que isso é muito. Não gosto, acho que é raso, acho que é uma coisa meio ultrapassada. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui sobre o high top, que para mim é uma evolução, é o caminho, né, para onde os diagnósticos se inclinam. É um caminho que é bastante parecido com essa forma que eu enxergo, mas eu arquivei esse vídeo porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Porém, é uma coisa que é interessante de vocês pesquisarem. Essa perspectiva eu adotei pela minha forma de enxergar o mundo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas depois eu descobri que existia e eu achei bem interessante porque se alinhava um pouco com aquilo que eu acredito. Então, atualmente, os diagnósticos eles são feitos através do DSM, que tem ali o CID, né, o nome da doença e as características, os sintomas, e se enquadrando em vários daqueles sintomas, o médico ele define que aquela pessoa tem uma doença X. E esse outro método de diagnóstico trabalha com eixos, mas eu não vou falar mais do que isso. Recomendo que vocês pesquisem e procurem pessoas mais adequadas para falar sobre. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ainda que eu tenha dado para essa segunda camada o nome de transtornos, se a gente pensa em características, ela impacta todo mundo, certo? Um sono de má qualidade gera uma desregulação desses aspectos, que gera estresse, gera ansiedade, gera todas essas coisas. E eu penso que o meu pack de características, ele me gera uma tendência a decair para certos desequilíbrios emocionais. Portanto, situações que a maioria das pessoas vão reagir normalmente, para mim, são um pouco mais estressoras, digamos assim. Eu vou colocar aqui um trecho meu falando sobre como eu sinto a vergonha.
Mas antes de colocar esse trecho, essa é a razão pela qual o meu Twitter passa a maior parte do tempo desativado. Frequentemente, quando eu fico com a conta ativa e eu falo uma bobagem e eu penso sobre as pessoas lendo as bobagens que eu escrevi, eu tenho as sensações que eu vou descrever a seguir. Eu me vejo aqui, tipo, na minha tela mental, me destruindo. Eu me vejo entrando em uma máquina de carne moída e moendo todo o meu corpo. Eu me vejo com unhas, com garras gigantes, rasgando o meu corpo. Eu me vejo me mordendo. Eu me vejo. Sabe quando o cachorro tá furioso e começa a ficar todo esquisito? Eu me vejo como se eu fosse um cachorro me atacando. E quando o meu estado interior tá assim, eu começo a ficar com muita vontade de me machucar. Aqui eu não tô falando de me cortar. Eu tô falando de uma coisa que eu tinha desde criança, desde a infância. Eu tinha isso quando eu sentia muita vergonha e eu não via tudo isso, eu não tinha tipo um terceiro olho, uma tela metal. Eu começava a me morder, eu começava a morder minha bochecha aqui dentro. Eu começava a ficar assim, ó. Sabe? Eu mordia minha boca. Então tem muitas fotos de quando eu era criança que eu ficava assim, ó. Porque quando eu tava com vergonha, eu me mordia. E eu não percebia isso, né? Eu era uma criança, era muito inconsciente. Isso que eu falo de me ver assim com garras e. Ai, um negócio assim, um movimento. Quando eu virei adolescente, eu comecei a me arranhar. Então, isso ainda existe. Só que no momento em que eu tô saudável, a minha mente enxerga tudo isso acontecendo aqui dentro. Todos esses processos acontecendo internamente, sem que necessariamente eu me machuque. Isso não é algo que eu sempre vi. Na verdade, eu acho que a minha descrição nem foi muito boa, porque dá a entender que é como se eu visse a minha imagem fazendo isso, e não é bem assim. Nesses momentos eu costumo ouvir barulhos como se fossem animais, é como se fosse algo muito selvagem mesmo, tipo rosnado e coisa assim. As imagens, elas não são tão nítidas nem definidas. Eu vejo sangue, eu vejo garras e eu tenho é como se fosse um impulso, uma vontade de tipo me arranhar. Isso da carne moída é uma bem frequente, então geralmente quando eu sinto essa vontade de morder a boca, eu vejo essa imagem de uma máquina de carne moída. E eu também frequentemente vejo imagens metálicas, tipo engrenagens esmagando alguma coisa. Eu acho que isso são algumas associações cerebrais. Porque como a sensação é de aperto, é como se fosse uma coisa que pressiona, eu acho que o meu cérebro ele faz essas relações com coisas, objetos que eu conheço e que esmagam e pressionam. Eu lembro, faz muito tempo já, que eu estava lendo uma vez sobre essa questão hormonal em relação ao borderline, as liberações e as liberações hormonais e as partes do cérebro que são ativas quando um borderline entra em crise. E nesse artigo tinha algo sobre a ativação da parte primitiva do cérebro. Eu, em meu estado de leiga, deduzo que isso tenha a ver com esses sons selvagens que eu ouço. E eu poderia falar várias coisas sobre essas associações que a mente faz e também sobre uma perspectiva mais energética da coisa. Mas como esse vídeo por si só ficou um filme, eu vou deixar para a próxima. A única coisa que eu quero pontuar aqui é que existe essa hipersensibilidade que não é comum, uma hiperreatividade também. Eu não enfiei nada dentro da minha cabeça pra saber de nada, mas eu acho lógico pensar que isso tem a ver com aquelas liberações hormonais na corrente sanguínea que eu li um tempo atrás. Então, se tu pega uma cabecinha que facilmente decai a essas liberações, digamos que descompensadas, o sono ele se torna ainda mais importante, levando em conta que ele regula a cabeça de qualquer pessoa e que qualquer pessoa não dormindo bem vai ter já uma liberação de hormônios aí que a gente não gosta dos efeitos deles, né? Ou pelo menos não gostamos em excesso e falta, né? E aí tu soma isso com uma tendência natural a ter uma descompensação ali, é difícil de não dar ruim, né? Então, colocando aqui em números nada a ver com os reais, vamos supor que um homem padrão tem 50 ml de cortisol no sangue se ele não dorme bem. E vamos supor aqui que existe uma pessoa com abundância de cortisol. O cérebro não tem problema nenhum de liberar muito hormônio ali. Então, ao invés de ele liberar os 50 ml que a gente falou antes, ele libera 100, 200, 300, tá ligado? Lógico que são números muito irreais, mas é só para exemplificar mesmo. Eu vejo uma pessoa, entre aspas, com a doença X como um ser humano com a característica
de talvez liberar mais dessa substância. E a gente tem seres humanos com essas características porque favoreceu para a seleção natural ali. Características, por exemplo, que geram uma libido alta, fazia com que a gente lá primitivamente se reproduzisse mais, né? Ou então é muito possível que quando a gente era bichinho lá, o bichinho tinha a característica de ter uma hiperreatividade. Falando de mundo animal, isso poderia ser excelente. O bicho podia evitar, sei lá, ser devorado por um animal feroz. Esses transtornos que envolvem um excesso emocional me parecem funcionar muito bem no meio selvagem. Ainda que funcionem tão mal na nossa vida cotidiana, né? Mas enfim, agora vamos para a terceira camada aí, que seriam os hormônios do relacionamento. Uma coisa que eu usaria a palavra obsessão para descrever. Era um sentimento obsessivo que eu tinha, assim, de tipo, vem pra cá logo, sabe? É como se fosse uma carência. E isso era tão estranho pra mim, porque eu pensava, cara, eu passei minha vida inteira sozinha. Por que eu tô sentindo esse sentimento? Eu não entendia por que eu tava sentindo isso. Tipo, eu tenho isso do contato físico, né? Eu gosto muito de encostar na pessoa, de abraçar, de ficar de grude. Eu comecei a sentir muito mais necessidade disso, sabe? Eu sentia uma vontade, assim, de apertar ele. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo dentro de mim. Eu já tava chorando, tentando entender essas emoções que eu tinha em relação ao meu namorado. E tudo isso acontece um pouco antes dele viajar. Hoje, eu decidi gravar esse vídeo falando isso pra vocês, que não era o que eu tava planejando. Eu falei pra vocês, vídeos curtos com pouca edição. Mas por que eu decidi gravar ele? Porque hoje eu acordei com uma sensação muito ruim. Ontem, quando ele foi embora, eu já fiquei com uma sensação de vazio estranho. Mas era uma sensação que passava quando eu fazia coisas. Então, por exemplo, é como se ficasse um silêncio quando ele foi embora. Quando ele tava aqui, já tava um silêncio, porque ele é quieto. Mas é como se ficasse um silêncio. E eu senti vontade de suprir com uma pessoa. Xiii, mó papinho estranho esse negócio de suprir com uma pessoa, né? No caso, eu só fiz uma videochamada com a minha mãe mesmo. Porque eu queria descrever aquela carência, né, que eu tava mencionando. E assim, nesse ponto, ele já tava mais avançado do vídeo, eu tava misturando as coisas já. Porém, ele é a ponte que vai pra conclusão dessa parte do vídeo. Quando eu falo de hormônios que envolvem relacionamento, é algo bem óbvio. Provavelmente todos vocês sabem o poder que dar uma gozadinha tem. Mas não é só isso. Quando tu gosta de uma pessoa e vocês estão ali abraçadinhos, fazendo carinho, dá aquele friozinho na barriga, isso também tem a ver com algo que está acontecendo biologicamente em ti. Mas aqui, vamos resumir tudo isso para prazer. Relacionamentos envolvem diferentes prazeres. É muito bom trocar carinho, é muito bom beijar, é muito bom abraçar, é muito bom tudo que envolve essa relação afetiva. A gente sabe que estar apaixonado, principalmente assim, início de relacionamento, é um negócio doido, falando de cérebro. E sem querer expor muito a minha relação, mas já expondo um pouco, eu sou uma pessoa muito do contato físico, o meu namorado também é. Nós dois trabalhamos em casa, então a gente fica muito grudado. Eu, por exemplo, adoro colo, então a gente fica zoando que eu fico pedindo Uber o tempo todo, porque pra ir de um cômodo pro outro, eu já fico pedindo colo. Inclusive, até os vídeos eu edito grudada nele, tipo, eu mando ele sentar no sofá e fico assim, tipo, deitada nele enquanto eu edito no notebook. Resumo da ópera, eu sou bem grudenta. E o que acontece, né? Eu tava falando pra vocês que a minha rotina ela é importante porque ela engloba tudo aquilo que é importante pra mim. É uma forma de ter tempo de fazer todas as coisas que me geram satisfação, que me geram prazer. Por exemplo, eu amo meditar, então seguindo minha rotina eu tenho um tempo ali grande para fazer minhas meditações, minhas práticas espirituais, minhas conexões. Já mencionei também que atualmente eu adoro limpar a casa. Gosto de fazer meus exercícios, de sair, tomar um ventinho, principalmente de manhã cedinho, que o clima é bom. Tudo isso me gera satisfação, bem-estar, prazer, enfim. Só que pensa o seguinte, tudo isso saiu da minha vida. Não faço mais nada. Não tenho ali meu momento de higiene de sono que eu amo, não tenho meus momentos para artes, não tenho meus momentos para estudos, não tenho meus momentos para meditação. Enfim, não tenho mais meus momentos para nada dessas coisas que me nutrem. E aí vocês já podem deduzir que a única fonte para essas liberações biológicas que geram bem-estar, prazer e etc. se torna meu namorado. Então por que me deu aquela carência ali que eu estava relatando? Porque o nosso cérebro ele gosta muito de fazer conexões. Eu tô colocando aí para vocês um vídeo de um rapaz que basicamente ele acha que a mão dele é aquela mão falsa. Por quê? Porque fizeram ali uns exercícios que induziram o cérebro dele ao engano e agora ele tem sensações na mão dele que na verdade foram provocadas numa mão que é falsa. E é daí que surge a importância da gente significar as coisas da nossa vida.
Se tu induz teu cérebro a pensar que é uma merda ir na academia, tu nunca vai querer ir na academia, tipo, tu vai querer passar longe do bagulho, tá ligado? Vai ser sempre muito mais esforço pra te tirar a bunda da cadeira e malhar. Agora, se tu hackeia o teu cérebro pra ele pensar que é um momento bom de satisfação, de prazer, de alegria, tu vai ter vontade de ir, tu vai ter uma associação, tu vai ver a academia como um símbolo de bem-estar, de prazer, de vida boa. E eu vou dizer pra vocês, esse é o grande pulo do gato da vida. Quando tu aprende a usar, tipo, gratidão pra hackear tua mente, meu, tu tem uma puta ferramenta, tá ligado? Porque tu pode começar a ser feliz nas mais adversas situações, simplesmente porque tu tá naquela situação e tu se acostumou a pensar em tudo que te deixa grato ali, e aí tu começa a ficar muito feliz porque tu tá grato. E tu diz assim, tu torna diferentes situações um símbolo pro teu cérebro de que aquilo é bom. E aí, se tu for esperto bastante, tu vai fazer esses símbolos com coisas que são muito positivas e que vão te levar muito pra frente. Através da gratidão, tu tem o poder de manipular o que tu gosta e o que tu não gosta. Só que quando a gente vive de modo inconsciente, a gente deixa situações que, sei lá, a gente não tá nem pensando sobre controlarem a gente, entre aspas, que foi o meu caso. Então, eu decaí ali numa inconsciência, ao invés de fazer as coisas, né, básicas ali que eu falei, de trazer o equilíbrio, de passar uma vassourinha e continuar tendo esses momentos, eu comecei a simplesmente empurrar a vida com a barriga. E aí já não era mais a minha mente conduzindo e criando estímulos para o meu corpo. Era o meu corpo sendo estimulado pelo que tivesse disponível. Uma parada que eu tô toda viciadinha, inclusive, é hambúrguer do Madeiro. E se tu vive a Bangu assim, quando vê, tu tá viciado em álcool, tu tá viciado em cigarro, tu tá viciado em um monte de merda. E no meu caso, é como se, entre muitas aspas, eu tivesse viciado no meu namorado. E aí é foda, né, bicho? Gera essa carência aí, mó chola esse bagulho que eu tô falando. Aí é que tá a cilada desses negócios de, independência emocional, não sei o que, não sei o que lá. E os caras adoram falar que tu é a coisa, tá ligado? Ah, tipo, agora você tem uma dependência emocional. Tu é uma pessoa dependente emocional. Tu é codependente. Na verdade, tu está meio inconsciente e tá vivendo a vida de uma maneira meio burra. Não vou nem falar burra, vou dizer ignorante pra ficar mais bonitinho. Mas é basicamente isso. Então eu vou concluir esse vídeo aqui sobre borderline, não dizendo que essa é a doença do amor, como algumas pessoas gostam de colocar, né? Mas como uma abundância e uma grande sensibilidade a processos bioquímicos. Bagulho de metido falar isso, né? Mas eu gosto de ver dessa maneira. Apesar de eu ter esse meu lado meio chola, uma característica minha é que eu racionalizo muito as emoções. E todos esses processos da vida de modo geral. Então eu sou bichinha? Sim, mas eu também sou racional sobre ser bichinha. E isso é uma coisa muito engraçada. As pessoas que se relacionam comigo costumam achar isso bem engraçado. Porque eu tenho essa coisa da intensidade emocional, mas eu acabo colocando tudo isso dentro de uma equação. E agora vocês verão cenas de uma Maitezinha mudando o fator que estava dando ruim ali na equação. Mas só uma coisa que eu queria falar antes é que uma das principais razões de eu ter ficado meio assim de usar os vídeos originais é que nesse dia eu tava muito zarolhada da mente. Eu falo isso como alguém que percebeu o quão zarolhada da mente eu tava depois. Então o vídeo acabou sendo muito desabafo, muita coisa assim. E eu acho que até pelas minhas expressões faciais, dá pra ver como eu tava. E eu sugiro que nos vídeos que vão aparecer agora, vocês percebam essas diferenças. Eu acho isso bem engraçado, porque a sensação que me dá é que nessa primeira parte do vídeo, parecia que tava dentro de um personagem, tá ligado? Parecia que não era eu. Meu lado mística, gostaria de dizer que é como se meu cérebro tivesse entrado em uma frequência. E aí, mó expressão de sofrimento, dor... Um trecho inicial ali eu tive que cortar, velho, porque eu tava abraçada numa almofada que parecia que eu tava numa... Como é que é aquelas camisas de força? Zoadão, bicho, mas agora vamos mudar essa vibe aí que tá precisando. Gente do céu, é simplesmente maravilhoso se mexer. É uma das melhores sensações. Eu tava em todo aquele sentimento que eu compartilhei com vocês na primeira parte do vídeo e eu estou no mesmo dia. Pra vocês terem noção, eu demorei um tempão pra começar a fazer as coisas da casa. Como eu acabei cortando o vídeo inicial, eu esqueci de falar que eu tinha o plano de limpar a casa aquele dia. Na verdade, eu compartilhei todos os planos que eu tinha para aquele dia e eu tô falando sobre isso. São, tipo, mais de 7h30. Quer dizer, não são agora. Agora são 7h32. Não era 7h32, era 5h32. Quem nunca se confundiu com um relógio de 24 horas, né? E eu deve ter começado há uns 15 minutos a fazer coisa aqui.
E foi muito engraçado, porque no momento em que eu comecei a me mexer, eu comecei a bocejar muito. Inclusive, ainda tô com muita vontade de bocejar. O que é o bocejo, espiritualmente falando? É quando a nossa energia, ela tá se adaptando a uma outra energia, digamos assim. Então, por exemplo, se tu tá com uma energia... Vamos colocar um número aqui, energia 5, e tu chega perto de uma pessoa de energia 10, a energia de vocês vai encontrar um meio termo. Então é possível, né, se esse choque ele for muito intenso, é possível que essas pessoas elas acabem bocejando. E quando eu comecei a agir, quando eu comecei a sair daquele movimento lento, aquela coisa, tarará, se arrastando, eu comecei a bocejar muito. Bocejar, 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 bocejar. Assim, ó, eu bocejo freneticamente. E eu comecei a me mexer, ir pra lá e pra cá, arrumar e botar coisa aqui, botar coisa lá. Gente, isso é curativo. Isso é curativo. Eu acho que a gente é de uma geração que todo contexto em que eu falo eu e pessoas mais ou menos da minha geração, né? Todo contexto em que a gente se desenvolveu com internet, tecnologia e tudo mais, não favorece o desenvolvimento de elementos fogo e terra. E eu acho que esses dois elementos, eles estão muito relacionados. Pera aí que eu vou fazer um desenho pra vocês. Eu não ia nem falar sobre isso, tá? Porque eu queria que esse vídeo fosse muito curto e muito dinâmico pra não parar aqui minha atividade, mas eu vou falar porque é mais forte que o elemento terra, ele tem um símbolo que é um triângulo de cabeça para baixo com um risco no meio, né? E o elemento fogo, ele é um triângulo para cima sem um risco no meio. Ó, os elementos de polaridade yin, eles são sempre um triângulo para baixo, e de polaridade yang são sempre um triângulo de ponta para cima. O que acontece com o elemento terra e ar? Eu digo que eles são mais integrados, eles são mais mesclados com a polaridade oposta. Então, quando a gente fala de elemento terra, eu costumo dizer que é um elemento extremamente yin. Quer dizer, quando eu falo de elemento água, eu costumo dizer que é um elemento extremamente yin. É o yin na sua pura forma, digamos assim. Enquanto terra, por que eu digo que ele já é mais mesclado com o elemento, com a polaridade yang? Porque quando a gente tem o elemento terra, a gente tem essa energia yin, mas ela vai para fora. Aqui a gente tem, né, a vida surgindo, né, sei lá, um brotinho nascendo. Aqui a gente tem um yin que já é mais extrovertido, ele é mais solar, certo? Então, eu costumo dizer que o elemento terra ele é mais integrado, mas quando a gente pensa nesses elementos aplicados na consciência do homem, é muito comum tu ver pessoas que têm o elemento terra forte praticarem exercícios físicos. Por quê? Porque elas sabem que isso é importante para a saúde. Ponto. Pessoas que têm muito elemento terra, elas... O Guru passou. Pessoas que têm muito elemento terra, elas tendem a se preocupar com a saúde, com o corpo físico. E elas tendem a ser muito pragmáticas. Então, elas fazem o que precisa ser feito para que elas tenham saúde. Não estou generalizando, mas essa é uma característica. Muitas vezes, a pessoa que tem muito elemento ar, ela fica muito na cabeça. E por que eu falo isso da geração? Porque a gente tem ali, no final ali dos anos 90, até um pouquinho mais pro meio, mas voltando um pouquinho, né? A gente tem e início dos anos 2000 e toda essa geração que cresceu com a tecnologia. O que acontece? A gente tem dois planetas geracionais entrando em aquário. Então a gente tem uma geração que tem esses planetas geracionais com a energia de aquário. Urano, que é o regente de aquário, domiciliado no signo de aquário, e a gente tem Netuno em aquário, entrando em aquário, se não me engano. O ponto é que não só pensando numa perspectiva astrológica, mas também numa perspectiva muito prática. Por termos crescido com a tecnologia, a gente fica com a cabecinha aqui fritando a milhão. É muito comum, por exemplo, pegar mapa astral de pessoas dessa geração e ver que o elemento predominante é o elemento ar, porque se coloca um pouquinho de ar em outros planetas, pronto, já tem uma quantia muito grande de ar no mapa, né? Então, o que acontece com isso? Com todo esse cenário da tecnologia e tudo mais, a gente fica muito dentro da cabeça. A gente fica lá, ó, vendo rios do Instagram, queimando a cabeça. E o que acontece com esse corpo? Ele não fica energizado. A gente fica tirado num sofá, numa cadeira, numa cama, scrollando ali o feed, sempre querendo sentar, né? Que isso aqui, ó, fica tudo mole, fica tudo caído. Então a gente tem pessoas que estão com tanta energia aqui que perdem o dinamismo físico, né? Que perdem... tanto desse elemento fogo que traz esse dinamismo, ou então esse elemento fogo ele fica para dentro.
Então ele funciona, ele se expressa de outra maneira, né? Eu, por exemplo, no meu mapa, né, eu tenho bastante elemento fogo. O que aconteceu ao longo de todos esses anos? Esse fogo ficou ali dentro, ficou contido. E ele saía em explosões. Então tinha um acesso de raiva, um acesso de fúria, uma explosão emocional. Meu fogo, ele saía todo de uma vez só e depois eu não via mais ele. E eu vejo que isso é bem comum, né, em pessoas mais ou menos assim, não só da minha idade, mas também da minha bolha, porque tem tudo isso, né, gente, tem todo o contexto que a pessoa se desenvolveu, né, tem pessoas que se desenvolvem em contextos que exijam que ela tenha mais, que ela traga mais essa energia para o corpo físico, que elas tenham mais esse dinamismo, certo? Então, o que eu queria falar é que, assim, ó, todo esse contexto, né, faz com que a gente, muitas vezes, não conheça o que é bom trazer aqui pro corpo, gente, trazer aqui para baixo essa energia. E eu acho que energia, ela é muito assim, é uma velocidade, digamos assim, tá? É que a gente chama tudo de energia, né? Mas eu vejo energia dessa forma. É como se fosse uma frequência aqui. A gente tem várias frequências, tá? E em cada uma dessas frequências, a gente tem coisas ancoradas no nosso universo pessoal. Então, por exemplo, nessa frequência, na frequência muito baixa, eu tenho muito dos meus transtornos mentais. Por quê? Porque eu tomava muito remédio que abaixava minha frequência e ficava bem lenta. E quando a minha frequência baixa e fica bem lenta, eu volto a ter alguns padrões doentios. Por isso que me veio de doença de novo, aquela coisa, tarará. Por quê? A energia é muito baixa. Quando acelera, aqui eu já tenho um pouco mais desse dinamismo, dessa energia que eu fiquei acostumada a vibrar depois de um processo espiritual. Essa energia, que é a energia de acessos, né, meditativos, digamos assim. Porque por mais que na meditação tu tá aqui parada, mas é muita energia no teu corpo, tu sente muita energia no teu corpo, sabe? Ou então de movimentar, de fazer exercícios físicos. Quando tu tá mais ativo assim, tu sente mais vontade de se exercitar. E quanto mais se exercita, mais dessa atividade tu sente. Por mais que o teu corpo canse, se torna uma pessoa mais dinâmica. Então eu queria falar isso, assim, que agora eu comecei a me movimentar aqui em casa. Acho que a energia tava muito assim. E aí eu comecei a me movimentar e ficar no 1 milhão aqui. E nossa, tá tão bom, sabe? Preencheu um buraco que tava dentro de mim. Então, é isso. Eu tô, assim, muito feliz, muito empolgada. Trouxe minha alegria de volta. Porque, de novo, esse dinamismo é elemento fogo. O que mais que é elemento fogo? É alegria, é satisfação, é empolgação, é vontade de fazer acontecer. E tudo isso voltou. Não porque eu fiz grandes coisas, mas simplesmente porque eu comecei a me mexer, que era o que estava faltando. Então, é isso. Eu acho que quando a gente acorda mais cedo e tem, assim, tipo, todo esse contexto que eu falei da minha rotina e tal, é tudo muito mais propício pra gente ativar, né? Quando eu acordo tarde, eu fico o dia todo assim, ó, toda molenga, sem vontade de fazer nada, né? E aí agora, tipo, começa a agir e já dá aquele gás. E eu queria compartilhar isso com vocês. Talvez isso faça parte aí do Veda 2, porque o Vedam, né? Porque o Vedam 2 era meio que pra falar sobre o dia de hoje. E eu acho que isso daqui é um ótimo resumo de como tá sendo o dia de hoje. Eu já gravei 10 minutos de vídeo. Provavelmente cortando vai ficar menor, mas eu vou incluir mais uma coisa amanhã. Então é isso, eu queria só compartilhar esse momento de como a minha energia mudou. Eu acho que dá pra perceber, assim, tipo, colocando um vídeo do lado do outro, vai dar pra perceber bem, assim, tipo, até o jeito que eu tô, sabe? Eu tô muito mais feliz agora que eu comecei a me mexer. Eu acho que a gente precisa muito disso, assim. Acho que, dependendo, né, porque, assim, que nem eu falei, são vidas e vidas. Então, por exemplo, o meu namorado, ele tem uma profissão que exige que ele fique muito parado e muito aqui dentro, né? Então, vão ter profissões, tipo, sei lá, tem gente da minha geração que foi fazer educação física. Ah, é uma profissão que exige mais atividade, mais movimento, exige que a pessoa saia de casa, muitas vezes, né? Não necessariamente, mas vão ter outras profissões que são assim, né? Que tu não fica lá no escritório paradinho sentado, mas que tu se mexa, que tu use o teu corpo. Por isso que eu falei de elemento terra é corpo aqui, ó. Então, lógico que isso vai variar muito de contexto, de como a pessoa se desenvolveu, né? Mas, gente, eu tô muito feliz de simplesmente começar a me movimentar. É tanta alegria ancorada nessa frequência de movimento e de atividade que simplesmente o fato de começar a organizar tudo e ficar me mexendo de um lado pro outro da casa já me trouxe essa empolgação, já me trouxe essa felicidade. E é com muita alegria que eu compartilho isso com vocês. Lógico que foram anos ancorando, né, diferentes coisas nessas diferentes frequências, mas eu tô muito alegre de estar alegre, de ver que é tão fácil trazer de volta esse estado mental. Então é isso.
Beijos, vou bocejar um pouquinho mais enquanto eu arrumo tudo isso daqui. Até o próximo vídeo. Quer dizer, até o próximo vídeo não, né? Porque vai ter continuação isso aqui. Enfim. Este é um filme, né, sobre borderline, então uma coisa que eu quero frisar muito é sobre como a gente sempre pode mudar o nosso padrão, né, o nosso padrão de sentimento e tal, e também como isso se torna fácil quando tu tá acostumado a vibrar em frequências diferentes. Então, pra mim foi um pulo chegar nesse padrão vibracional. No início do meu processo espiritual não era tão fácil assim, não era tão rápido assim. Mas, como eu disse ali no vídeo, foram anos treinando essas e reprogramando essas diferentes frequências, então hoje em dia é muito mais fácil. Se tem alguém aqui que encontrou esse vídeo pesquisando pela palavra borderline, tem esse transtorno ou tem um filho que tem uma filha, saibam que é possível mudar. A pessoa não precisa ficar sempre doente, tá? Minha história, por exemplo, foi bem difícil. Eu contei ali num vídeo que eu tenho, tá na página inicial do canal. E nas minhas internações, o meu caso era sempre um dos piores, né? Geralmente pior que o meu, só das idosas mesmo, que geralmente idosos são quadros bem tristes, assim. Mas realmente eu não era uma pessoa tranquila, não. Eu não tinha. Tanto que eu não pude estudar, né? Eu não tinha uma vida funcional. A maioria das pessoas que eu conheço que tem esse diagnóstico estudam, trabalham, fazem tudo. Eu não conseguia fazer nada. E mesmo assim, eu cheguei onde eu tô hoje e eu tô transmitindo tudo isso pra vocês. Tô mostrando que existe um caminho diferente, que não é essa história de, ficar remédio pra sempre, terapia pra sempre. Não, existem outros caminhos. E só mais uma coisa sobre os elementos, é que assim, ó, eu tava falando sobre estar com essa energia baixa, né? Acho que quando a gente pega uma pessoa que tem muito elemento ar, então o ar parado, a gente não tem tanto problema quanto a água parada. E essa é uma grande questão, porque eu aqui na frequência mais baixa é muita água. E a água parada apodrece. Então eu acho que é muito isso, assim, do porquê que essa energia aqui baixa não funciona tanto pra mim. Eu gosto muito dela, tá? Eu gosto muito, assim, de relaxar, de ficar tranquilinha, de ficar meditante. Só que eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de velocidade no cotidiano, no dia a dia, pra me manter nessa alegria. Tem muita alegria também quando eu tô lá, aqui, ó, no lentinho, mas quando eu tô, ó, conectada com algo maior, que também é o elemento fogo, né? Então, se conectar com esse outro plano, traz o elemento fogo. E aí, quando eu tô assim, me conecto com a terra, com a gratidão, com o presente, eu também fico muito feliz. É uma energia lenta? Não é uma energia lenta no sentido de energia que eu tava falando antes. É o que eu falo que a gente chama tudo de energia, né? Então a gente às vezes fala de energia referente à agitação que a gente sente no nosso corpo. E nesse momento eu tava falando, tipo, é uma energia baixa no sentido de tu fica relaxado, tranquilinho, mas o teu campo de energia, no sentido místico, ele acelera bastante quando tu se conecta com o alto. Pessoas evoluídas espiritualmente têm uma frequência elevada. É que ó, relaxamento. O meu corpo, ele descansa, mas a minha mente, ela tá conectada com algo tão grande. Os meus sentimentos estão conectados com algo tão grande. Eu acho que eu ainda não me reprogramei. Esse estado de estar nessa energia mais lenta, não estar conectada e ainda assim manter a... Não sei. Não sei exatamente, porque eu acho que eu vejo de uma forma assim muito. Tipo, não fiz isso, não fiz aquilo, aí o outro lado da equação, consequentemente, dá ruim, tá ligado? Mas não sei se é exatamente assim. É aquela coisa. Acho que nesse sentido, eu tava trabalhando muito os extremos do pêndulo e eu tenho que aprender a ficar mais aqui, ó. Então, é isso. É só um acréscimo que eu queria colocar aí. Gente, eu tô muito arrependida de não ter gravado a minha felicidade durante o processo. Porque se eu tava feliz nas partes anteriores do vídeo, vocês não viram como eu fiquei. Enquanto eu tava limpando tudo, cara, eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito empolgada. E eu queria muito ter gravado naquele momento. Eu pensei em gravar, eu tava com vontade de gravar, mas eu não segui a minha intuição e me arrependi, porque agora eu tô cansada. Então agora eu baixo a bolinha, já tô assim, ó. Organizei toda a casa e fiz uma limpeza superficial, dei uma varrida, limpei o banheiro dos gatos. Passei pano também, tipo, na bancada do banheiro, nos dois banheiros. Mas assim, gente, eu tô feliz. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo só pra falar isso mesmo. Nem sempre foi assim, eu não lembro se eu já falei aqui nesse canal, mas eu tinha realmente trauma
coisa muito pesada ancorada com o ato de limpar a casa, assim. Eu falo trauma, não é aquela coisa, nossa, sei lá. Me deram um tiro quando eu era criança, tá ligado? Mas eu tinha muitas emoções ruins ancoradas. Pra mim, isso é um trauma, tá? Então, quando eu ia lavar louça, eu ficava com muita raiva. Não necessariamente da louça em si, mas eu começava a pensar em tudo que, tipo assim, me conectava na energia, na frequência da raiva. Então eu começava a pensar em tudo que me deixava com muita raiva. E toda essa felicidade, essa alegria que eu sinto hoje, foi esse processo que eu falei no início do vídeo, né? De reprogramação. Então, não foi sempre assim, né? Eu mudei isso e hoje eu sinto muita alegria, muita felicidade em ver o meu próprio dinamismo também, porque nem sempre eu fui tão dinâmica assim quanto eu sou agora, né? Então, eu aprendi a limpar a casa muito bem com a minha família. A minha avó era, tipo, muito obsessiva por limpeza. Passou pra frente, né? Então, a minha mãe me ensinou a limpar muito direitinho. E eu sempre limpei a casa muito bem. Só que esse dinamismo, assim, de não fazer as coisas, tipo, sabe quando tu lava a louça mole, faz devagarinho, aquela coisa, assim, se arrastando? Hoje eu não sou mais assim, mas quando eu comecei eu era. E eu fico muito feliz, assim, de ver a minha evolução, de ver como eu tô dinâmica, de ver como eu fico feliz. No fim, eu também gosto de ver, né, o processo da casa sendo limpa e ver tudo indo pro seu lugar. Nossa, tudo isso me deixa tão empolgada, gente. Ver também a evolução em todos os sentidos, sabe? É a minha evolução, é a evolução da casa naquele momento que tá sendo limpa. E, nossa, tu vai fazendo as coisas e tu pensa assim, é tão fácil, sabe? Por que eu não fiz antes? E uma coisa que eu queria falar também é que como esse vídeo começou muito pesado, talvez dê a impressão de que eu tava vivendo naquele estado, né? E eu não tava. Que nem eu falei no início do vídeo, inclusive, eu tinha momentos. Então, por exemplo, eu gosto muito de focar, né? E nos últimos dias eu tava bem focada em algumas coisas de trabalho. Então, eu não me conectava com outras coisas, mas é aquela coisa de, tipo, quando tu deita a cabeça na cama. Então, eu queria compartilhar isso, assim, que eu não fico, sei lá, o dia inteiro me sentindo de um determinado jeito, né? E eu também, sei lá, é que eu não sei, tipo, de manhã eu tava com uma sensação tão forte. Não que eu tivesse com depressão, mas uma sensação depressiva tão forte que agora parece que isso era tudo, sabe? Não era, né? Na verdade, eu estava distraída com outras coisas e eu podia ter me conectado com esse dinamismo antes? Podia. Podia ter feito tudo que eu fiz agora antes? Podia. Mas eu não fiz porque eu estava conectada com outras coisas. Então, acho que isso é um recado pra mim mesma, na verdade, né? De às vezes quando eu baixo assim, tipo, a oscilação da vida aqui, aí eu baixei e aí me dá a sensação de que, sei lá, não era aquele momento de baixo, sabe? Que era um grande período de baixo. Não é verdade. Mas de fato, assim, eu tô muito feliz, tô muito empolgada de ter feito tudo isso. Devia ter feito antes. E amanhã eu pretendo talvez aspirar a casa, não sei. Mas com certeza eu quero limpar melhor o chão, que eu não limpei tanto, assim. E eu quero lavar mais roupas, né? Eu quero guardar algumas roupas que eu recolhi do varal, mas eu não guardei, tá no cestinho. E não sei, é isso. Tô muito feliz, queria compartilhar isso com vocês. Queria compartilhar o momento que eu tava extremamente empolgada, porque acho que isso é algo legal de se passar pra frente, né? Eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu penso assim, eu não quero falar de doença no meu canal, eu quero falar de saúde. Porque já tem muita gente falando de doença, tá na hora de falar de saúde. Então, hoje de manhã acabei falando de doença, né? Mas eu acho que eu falei, acho que do jeito que eu sou hoje, é impossível eu falar de doença, doença, doença sem falar de cura. Então, lógico que eu falei de cura. Mas assim, eu acho que esse é um vídeo perfeito pra vocês verem o quão fácil é pra eu me curar hoje em dia, sabe? Tipo, de manhã eu tava mal e agora eu tô extremamente feliz, né? Eu tava sentindo um oco e agora tá preenchido. Então, eu acho que ficou um vídeo muito legal, assim, de mostrar essa evolução acontecendo, né? E eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. Então, agora sim, beijos e até o próximo vídeo, porque eu falei isso umas 30 vezes hoje, né? Antes eu pensei que essas partes finais iam pro Vedam de amanhã, mas não, eu vou deixar no Vedam de hoje mesmo, vou editar isso agora. Não sei se eu termino hoje, porque eu quero dormir mais cedinho, né? Mas eu vou fazer uma jantinha, vou editar o vídeo
E muito obrigada por assistirem até aqui. Beijos. E até o próximo vídeo.